Fala pessoal, estamos ao vivo. Aí, boa noite, o pessoal tá chegando. É isso aí. Estamos começando nossa live hoje. Vamos abordar aí um assunto relacionado ao medo, né? Medo de falar em público. Já vá passando aí compartilhando o nosso link. Clique aí no aviãozinho, compartilhe com mais pessoas para que possa estar junto conosco. É isso aí, daqui a pouquinho iremos dar início, vamos dar só mais um tempozinho aí de 5 minutos enquanto o pessoal vai chegando. Se quiser já fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. É isso aí, boa noite. Pedro Dias aí, boa noite, Pedro. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhando aí o link, vamos chamar mais pessoas para fazer parte conosco aqui hoje. Clica aí no aviãozinho, compartilha aí para 5 pessoas. Eu já vou compartilhando aqui também. Vamos compartilhando aí, pessoal. Luiz Carvalho já está conosco também, que bom. Eu demorei, né, a voltar a fazer outra live. E hoje eu vou abordar um assunto relacionado a medo de falar em público, mas que vai tratar um pouco também sobre as questões que o pessoal tinha perguntado a mim. Tinham sugerido, né, que a gente falasse um pouco sobre os assuntos. Deixa eu só colocar aqui no meu PC aqui. Enquanto isso, vamos compartilhando o link, vamos dando um tempinho aí enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando. Então as pessoas tinham perguntado medo de falar em público, também eu tinha visto sobre ansiedade, quais os sintomas, o que ocasiona a ansiedade, a depressão, enfim, tinha sido vários temas que as pessoas tinham sugerido, mas eu resolvi falar mais um pouco sobre o medo de falar em público, que tem tudo a ver com ansiedade, tem tudo a ver com você entrar em pânico. Então quando você entra em pânico, fica ansioso, você começa a ter medo, começa a suar frio e uma série de coisas. Vamos compartilhando aí o link, o pessoal está chegando. É isso aí, pessoal, vamos continuar aí compartilhando, vamos entrando, estamos só aguardando chegar mais pessoas. Vamos dar um timezinho aí de 2 minutos para que a gente possa estar abordando aqui os assuntos. Um assunto bastante interessante, que as pessoas têm muito medo, né, de falar ao público. Muitas pessoas têm conteúdos bons dentro de si, eu digo que é uns livros ambulantes, e muitas das vezes tem medo de falar ao público, tem medo de se abrir, de conversar, né, e esse medo faz com que você deixe de estar levando uma mensagem, né? Muitas das vezes você repleto de mensagem de que poderia até salvar outras vidas, poderia fazer algo de bom na vida de alguém, você com medo se prende e não fala, não leva a sua mensagem, né? Pedro aí está perguntando cadê o Moisés. Moisés está indo ali para a academia. É isso aí. Pessoal, vamos compartilhando aí o link. E a gente já vai começar. O Isaías está aqui conosco também. Eu vou falar um pouco sobre medos, a fobia. Já é algo relacionado ao que a gente sempre fala nas lives, né? Todas as lives eu trato muito desse assunto de medo, de fobia. As pessoas às vezes querem arranjar a fórmula mágica para resolver esses problemas, mas querem algo talvez grandioso, mas é coisa simples. São coisas pequenas, coisas simples que você faz no seu dia a dia. Se você aprender a desenvolver, você consegue sair da sensação de pânico, de medo, entendeu? Então são situações bem fáceis
de se fazer, maneiras práticas, simples, que você consegue se livrar do medo de falar em público. E você se livrando desse medo de falar em público também, você vai se livrar do medo, de vários tipos de medo. Porque na verdade, o nosso inconsciente, por algum motivo, ele armazena, ele se traumatiza por algo que a gente vive, que a gente viveu na nossa vida, no nosso dia a dia, e isso traz situações que faz com que você comece a ter medo, comece a ter pânico, e aí o medo de falar ao público, com certeza foi alguma coisa que você adquiriu lá no passado. O seu inconsciente absorveu esse trauma, e esse trauma vive aí guardado, armazenado, e inconscientemente você começa a jogar ele para fora quando você quando você entra em determinadas situações que é necessário falar, né? Então, as pessoas se prendem e têm o medo de falar em público porque algo que travou, muitas das vezes pode ter sido até a convivência com os pais, porque a nossa formação, a nossa personalidade, eu sempre digo que ela é formada desde os 5 meses da gestação até os 7 anos de idade. Então esse período conta muito. Seria muito bom, eu quero depois até aproveitar e fazer uma live talvez, ou quem sabe até uma palestra, ou várias palestras para conversar com os pais, principalmente mães gestantes, né, mães que estão grávidas, para que ela tenha uma sabedoria de falar com os filhos, de conversar com seus filhos, porque é interessante. Nós somos um ser que a gente não tem nem um manual, né, de instrução, né? Então a gente aprende a ser pai no dia a dia. Estou vendo aí várias pessoas que são pais, mães, que estão aqui participando. Então a gente não recebeu nenhuma instrução, nenhum manual. Quando você compra uma TV, ela vem com o manual e tem dizendo aonde liga, como você muda o canal, como baixa o volume, como altera o volume. Mas quando você quando você casa e começa a ter filhos, não tem nenhum manual, né? Então você tem que aprender na prática mesmo, como diz nós aí nordestinos, na tora, né? Então é no bruto mesmo, no braço. E muitas das vezes se torna difícil a nossa situação, as condições financeiras, como cuidar, como lidar com a criança, e isso a gente começa a gravar isso no inconsciente das nossas crianças, né? Então a gente está preparando, está formando a personalidade daquele filho, e a gente nem percebe o quanto a gente pode bloquear nossos filhos, como a gente pode também liberar para a vida, né? Então os filhos são criados para o mundo, para crescerem, para desenvolverem, terem suas atividades, e é preciso que a gente tenha uma sabedoria de saber discernir as coisas e saber o que falar para nossos filhos, né? Então muitas das vezes esses traumas emocionais, esses medos de falar ao público, é porque as pessoas que nos cercavam, que nos criaram, elas foram nos formando, foram formando a nossa personalidade e criando vários traumas na nossa vida. Então os pais às vezes dizem: você é burro, você não sabe de nada, esse menino está indo para a escola e não sabe de nada, você é burro, enfim. Começa a dizer várias coisas para os filhos, e o filho começa a gravar isso no inconsciente. Então ele cresce, fica adulto, e eu já falei em outras vezes, para você entender agora como é que funciona o inconsciente. Nosso inconsciente, ele é atemporal, ou seja, não tem presente, nem passado, nem futuro. Nossa amiga Rafaela está conosco, nossa terapeuta aí lá de Natal. Show de bola! Então o nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não tem presente, nem passado, nem futuro. A qualquer momento, situações vividas desde a infância podem vir à tona, você com 20, 30, 40, 50, até 100 anos, dependendo do ano que você viver. Se você não resolver esse problema, ele pode vir à tona a qualquer faixa da sua idade. Então tem que ter muito cuidado com isso. Para nós que somos pais, repito mais uma vez, saber orientar os filhos, saber o que diz, não dizer toda a palavra na frente dos filhos,
ter cuidado na conversa, esposo e mulher, esposo e a esposa, né, marido e mulher. Então, ter cuidado nessas conversas para não conversar todo assunto frente às crianças, não brigar em frente às crianças, porque a criança ela tem você, pai e mãe, como um ser que protege, ela vê você como um super-herói, né? Na verdade é quem cuida, quem guarda ela. Então toda a perspectiva de vida dela está marcada em vocês dois, nos dois, né? Então, com a ausência de um, ou com palavras que um joga para o outro, ou que joga mesmo, às vezes, direciona para o filho, isso causa traumas emocionais, e esses traumas emocionais podem vir afetar no futuro. Então, muitas pessoas hoje têm medo de falar ao público, têm medo de se expressar, têm medo de várias coisas, várias situações, medo até de crescer na vida, medo de buscar um emprego melhor, medo de prosperar. Tudo isso porque adquiriu crenças limitantes, né? Então bloqueios emocionais que vão travando as pessoas durante a vida inteira. E é necessário que você aprenda isso, que você observe de onde surgiu esse trauma, por que ele surgiu, de onde você adquiriu isso, e você começa a resolver. Então você só tem que ficar alerta, prestar atenção para ver de onde é que está vindo isso. Ah, eu tenho medo de falar. Por que eu tenho esse medo? De onde ele surgiu? E aí o seu inconsciente vai trabalhar nisso. Quando você começa a entender como ele funciona, o seu inconsciente automaticamente ele vai começar a trazer lembranças de onde isso surgiu. E aí você vai se autodescobrindo. Seria bom, né, Rafaela, que procurasse nós, terapeutas, para dar uma orientada boa aí, para fazer a terapia, porque eu tenho certeza que você vai ficar 100%. Porque a terapia, a TRG, pessoal, ela é uma terapia de reprocessamento da mente. Então você começa a tirar todos os bloqueios emocionais e vai reprocessar e vai fazer um renovo, né? Um renovo na vida. Então muitas pessoas elas falam, tem muitos relatos de pessoas que passaram pela TRG que diz que renasceu de novo, né? Então está aprendendo a viver de novo, né? A Rafaela está falando muito bem aí, a TRG é a vida, né? É isso aí. É uma técnica muito boa que o nosso professor Jair, né, se dedicou muitos anos de estudo para desenvolver essa técnica e está surgindo grandes efeitos. A gente tem visto, né, vários clientes serem recuperados, situações bem difíceis que se encontravam e conseguem se livrar de todo trauma emocional. E é interessante que os traumas emocionais, pessoal, ele causa situações muito adversas na nossa vida, né? Desde vários sintomas, várias doenças podem ocorrer por causa de traumas emocionais. Então você começa a adquirir traumas, você começa a ficar ansioso, você começa a ter medo, começa a ter fobia e você começa a entrar em pânico com qualquer coisa. E isso vai acarretando inúmeras coisas ao ponto de você não mais aguentar e isso vai estourar em algum canto. Muitas das vezes estoura uma doença qualquer, e pode ser no estômago, pode ser na coluna, pode ser nas articulações, enfim, de certa forma ele vai sair em algum canto, vai procurar onde for mais frágil e vai estourar algo, e isso pode ocasionar situações graves na pessoa, né? Então, tudo por causa de um trauma que começou muitas das vezes lá na infância, começa você a carregar pesos emocionais e você vai acumulando peso durante a sua vida inteira e não consegue se livrar disso, e isso pode trazer situações graves mais na frente, né? Então, pessoal, a gente se quiser compartilhar mais o link aí para que mais pessoas possam estar ouvindo, daqui a pouco eu vou abrir aí para perguntas, deixar que vocês perguntem também, né? Aqui eu trago uns dados aqui, essa fobia, esse medo de falar em público, né? A glossofobia afeta 32% das pessoas, segundo um estudo publicado aí pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Então, cerca de 32% da população tem esses traumas.
esse medo de falar ao público, né? Eu vejo muito na igreja, às vezes se dá a oportunidade das pessoas para louvar, para trazer uma palavra, e as pessoas não querem, tremem na base, dizem que não vai, né? Porque tem esse medo, esse trauma. E muitas das vezes as pessoas não sabem por quê. E é interessante que quais são os sintomas que você vai sentir? Suor frio, sente aquele calafrio, suor frio. Tem pessoas que vai sentir pernas tremendo, né? Tem pessoas que vai ficar se agitando, síndrome das pernas inquietas, vai ficar sem controlar suas pernas, enfim. Tem muitas situações que podem ocasionar com... Rafaela diz o quê? Ah tá, são os sintomas psicossomáticos, exatamente. A Rafaela quer participar conosco? Como é que você está aí? Está com tempo agora? Se quiser eu tento ver aqui se eu consigo. Que hoje eu estou só. A Rafaela está dizendo aí, eu era uma pessoa que não falava no microfone, me tremia todo. É isso aí. E aí fez o autorreprocessamento, né? Então, a pessoa tenta se autorreprocessar. Aliás, a gente aprendeu essa técnica de fazer o autorreprocessamento, mas também a gente tivemos o acompanhamento de um anjo, né? Dentro da TRG tem os anjos, pessoas que se comprometem, tem esse compromisso de ser anjo e ajudar a quem está entrando na terapia, né? Para ser terapeuta. Então temos pessoas ainda que estão chegando aí, vão compartilhando. Pessoal, hoje estamos falando, para você que está chegando agora, estamos falando sobre o medo de falar ao público, nessa fobia. Falar sobre medo, sobre fobia, sobre traumas emocionais, né? Várias situações que a gente vive, que traumas emocionais adquiridos no nosso dia a dia, né, de vida. Durante a infância, durante vários períodos da vida, inclusive na adolescência, adulto, qualquer fase da vida, pessoal. Qualquer fase da vida a gente adquire traumas emocionais. Quem aqui não passa por situações difíceis, né? E muitas das situações que a gente passa, essas situações causam um trauma emocional. E esse trauma emocional pode levar a bloqueios durante a sua vida inteira. Então, você precisa entender de onde surgem os bloqueios, o que está lhe bloqueando, como ele surgiu e o que fazer para sair disso aí. Então, você tem que estar preparado para essas três coisas. Saber o que está traumatizando, como ele surgiu e o que fazer. Né? Então, primeiro, vai pensar, vai imaginar o que aconteceu, né? O que houve, que fenômeno foi que aconteceu que você de repente era uma pessoa tranquila e se tornou uma pessoa inquieta, uma pessoa ansiosa e com esse medo todo. Então, tem que existir o fenômeno, o que aconteceu, o trauma, aonde foi que ele surgiu. Depois de você descobrir onde foi o trauma, você tenta ver o que ele ocasiona em você, e aí você vai ver como fazer para se livrar disso aí. Deixa eu tomar uma água. É isso aí, pessoal. Eu acho que já dá pra gente... Eu já dei uma explanação boa aí sobre medo, sobre fobia, sobre o medo de falar ao público. Eu acho que já dá pra gente liberar aí para vocês fazerem perguntas. Pode perguntarem aí, eu já vou deixar... Vou tentar ler aqui. Eu acho que Isaías está aí também, já pode ir vendo também as perguntas, quando o pessoal estiver mandando aí pergunta. Vou só dar uma olhada aqui. E aí, pessoal, pode perguntarem. Tiverem alguma dúvida, medo, mais relacionado a medo, fobia, ansiedade,
Pode perguntar. Se quiserem perguntar aí, pode ficar à vontade, para que a gente possa estar trocando ideias aqui. Eu acho bom quando você pergunta, que aí a gente fica interagindo, né? Nosso amigo Jacinto Lopes aí está online, está conosco, Betinho. É isso aí, a turma boa aí de Severiano mesmo, todos ao vivo. Hoje nós estamos falando aí sobre medo de falar ao público. Esse medo que prende a gente, que trava, e eu já relatei aqui que foi algo que você adquiriu durante a sua vida e que lhe traumatizou. Então você tem que tentar achar. Você tem que achar, na verdade, porque você acha onde foi que ele traumatizou, o que ocasionou, qual foi o acontecimento que houve na sua vida, que a partir daí você começou a ficar uma pessoa ansiosa, a partir daí você começou a ter medo de falar ao público. Ah, mas aí foi desde a infância. Então, se é desde a infância, desde criança, então deve ter sido alguma coisa que você adquiriu dos seus pais, da sua mãe. Porque muito comportamento emocional, às vezes a gente diz, não, isso aí é genética, e daí já o pai era assim e ele vai continuar sendo assim também. Mas na verdade, se os pais eram assim e você só aprendeu aquilo do seu pai, então você tem que aprender a mudar o seu comportamento, seu modo de ser, sua personalidade. Porque foi algo que você adquiriu com seu pai, com sua mãe. Muitas das vezes nós adquirimos várias crenças, e essas crenças limitantes. A crença de não poder prosperar, porque dinheiro é sujo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, né? Aí você vai na igreja e de repente já passa um versículo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então você começa a pegar tanta crença que essas crenças limitantes vão lhe bloqueando e você começa a não querer prosperar, achar que prosperidade é coisa do demônio, é coisa que você vai perder sua salvação. E aí você diz, não, mas meus pais foram pobres e eu tenho que ser a vida inteira pobre, eu venho de família pobre, eu tenho que ser pobre. Enfim, essas crenças limitantes durante a nossa vida nós vamos adquirindo e a gente tem que descobrir o que foi isso. E muitas das vezes é aquilo que eu falei, os pais falam, você é burro, você é aquilo, é isso, aquilo outro. Então essas situações que os pais vão falando, a gente absorve isso e a gente leva isso para a nossa vida. A gente cria filtros emocionais, pessoal. Durante nossa vida inteira, todo o seu comportamento, se você gosta de uma cor azul, você adquiriu um filtro para isso. Se você gosta minhas namoradas foram todas morenas, então você adquiriu um filtro para selecionar essas pessoas. Meus amigos são todos de uma classe X, de uma classe Y. Tudo são filtros emocionais que você vai adquirindo durante a sua vida, e esses filtros você vai norteando por onde você vai. É bem interessante que a gente somos controlados pelas 5 pessoas ao nosso redor. Pode prestar atenção que as 5 pessoas que estão mais ligadas na gente, elas têm um poder de influência muito grande na gente. Então a gente começa a criar nossos filtros emocionais e a gente vai filtrando. Você olha para uma pessoa e diz, não fui com a cara dessa pessoa, nunca nem viu ela, mas não foi com a cara dela. Ou seja, você tem um filtro emocional para aquela personalidade naquela pessoa, você não vai com a cara dela. Então, cada um adquire esses filtros, e esses filtros emocionais, muitas das vezes, eles até nos prejudicam no nosso crescimento. E é muito interessante que você aprenda isso, que você observe de onde está vindo esse filtro emocional, por que você age dessa maneira, por que você é assim, por que você é desse jeito. Para a partir daí você começar a se programar melhor e a viver até melhor, porque o seu limite, as suas crenças limitantes, pessoal, nós somos dotados de uma força tremenda dentro de nós, do nosso Criador, Deus. Ele nos fez uma pessoa tremenda, com capacidade absurda de aprendizado, de fazer inúmeras coisas. Então a gente se limita porque a gente tem muita crença que vai nos limitando, e aí a gente começa a ter medo, começa a não partir para buscar um crescimento,
E isso, durante a nossa vida inteira, a gente começa a ir se bloqueando. E isso paralisa o nosso crescimento durante a vida. Deixa eu só tomar mais uma água. Pessoal, perguntas. Acho que eu já falei muito aí. Queria que vocês perguntassem aí. Vamos perguntar. Fazer perguntas que fica mais interativa o bate-papo. Hoje a gente está falando aí das crenças limitantes, estou falando de bloqueios emocionais, medo de falar ao público. Esse é mais nosso tema de hoje, né? Tem pessoas que estão chegando agora aí na live. E deixo já aberto aí para se quiserem comentar. Vamos comentar, vamos perguntar. Deixa eu olhar aqui os comentários. Eu não sei se a Rafaela ainda está por aí. Vamos lá, pessoal. Pode perguntar. Se vocês quiserem saber mais sobre a TRG, que é a Terapia de Reprocessamento Generativo, ou seja, onde a gente vai reprocessar a mente, né? A Rafaela está aí, está perguntando o que é verdade. Tá dizendo, nossa mente é muito poderosa. É isso aí. Pessoal, façam perguntas. Eu acho que eu já falei bastante aí, já estou com a garganta já doída, aguardando as perguntas. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda aí a Rafaela. Mas é isso aí, a gente está aqui também para aprender. Eu não sou sabedor de tudo, nem de toda a verdade, mas tenho me aprofundado bastante no conteúdo. Inclusive estou fazendo agora, Rafaela, também o especialista, né, em transtornos emocionais graves. Estou me especializando mais ainda. Ah, tu também? Isso aí. Pessoal, vamos perguntar. Pronto, Isaías fez uma pergunta. Qual o seu maior medo? Qual o seu maior medo quando vai se expressar em público? Na verdade, quando se vai para o público, todos nós temos medo. Mesmo a gente que fala e vai fluindo as coisas, eu mesmo, quando você se vê diante de um público, até aqui no celular é mais fácil, porque você está só, né, numa sala sozinho. Mas na igreja, né? Na igreja a gente tá todo aquele público ali lhe vendo e você vai se expressar. Tem momentos que você fica ansioso, que você vai ter medo sim de falar, mas aí qual seria o maior medo? Eu acho que o medo de todo mundo é que alguém vai rir de você, né? Sempre vai ter isso focado na nossa mente. Nosso inconsciente, ele trabalha muito para nos guardar, ele tem um cuidado enorme de nos proteger, de não deixar que ninguém fale mal da gente, que ninguém venha rir da gente. Então, ele mantém esse equilíbrio para que a gente sempre esteja de boa. Então, surge primeiro esse medo, o que vão falar de mim? Mas só que não importa, né? A gente tem que aprender isso, que não importa o que os outros vão falar. Por causa disso, muitas pessoas, muitos livros bons, muitas palavras boas estão enterradas lá no cemitério. Porque pessoas morreram com a capacidade tremenda, né, de falar, de levar uma mensagem ao coração das pessoas, de levar uma mensagem para libertar pessoas, levar uma mensagem de encorajamento para as pessoas e se ver trancada, presa, com medo de fazer isso, quer toda a vida ser como é que eu diria, um expert, ser um especialista em determinada área. Não, quando eu for especialista nisso é que eu vou poder falar algo, mas não é assim, pessoal. É na maior simplicidade, falando do que você sabe, do pouco conhecimento que você tem, mas pode ter certeza, por mais humilde, por mais simples que você seja, você tem algo a contribuir para alguém. Sempre vai ter alguém que vai precisar da sua ajuda, da sua fala, da sua sabedoria para interagir, para desenvolver algo na vida, né? Então, é muito importante isso, que a gente quebre esse medo, quebre essa crença de falar, de
se libertar, de soltar a voz mesmo e partir para divulgar quem você é e o que você tem de bom dentro de você, né? Porque é interessante, muitas pessoas às vezes se prendem, Rafaela, se prende para falar das coisas boas que tem dentro dela, mas aí quando se vê com a raiva, quando se vê em situações complicadas, aí não se prende, né, para estourar, para explodir, para falar mal, para fazer um monte de coisa, um monte de besteira. Então a gente tem que se prender para essas coisas ruins, mas se libertar para ser mensageiro da palavra, mensageiro de Deus, mensageiro para levar, como é que eu diria, levar a libertação para as pessoas. Muitas pessoas estão ficando presas, estão precisando de uma ajuda, de um socorro e muitas das vezes o que ia libertar essa pessoa está aí dentro de você e você se prendeu com medo de falar. Então perca o medo, busque primeiro aonde foi o trauma, o que aconteceu, por que você é assim, por que você conseguiu isso, essa crença, esse filtro, né? Então você busca onde você adquiriu ele, tenta entender ele e se liberta dele, joga ele fora e parte para cima. O Lúcio está dizendo, acho que falar é difícil quando você domina o assunto. Assim, eu acho que eu entendi aí o que você quis dizer. Quando você domina o assunto é fácil, mas assim, a gente tem que entender que nunca você é conhecedor de tudo. Porque isso é bloqueio também emocional, você achar que não está capacitado ainda para falar. Entendeu? Não, só quando eu tiver capacitado para falar. Mas se você não botar a cara a tapa mesmo, se você não vir para falar, não se botar a falar, você nunca vai ser um especialista. Entendeu? O problema é esse, é porque a gente se prende, a gente espera estar preparado, e aí você estuda, e você diz, não, mas ainda não é bom. Aí o que vem na nossa mente? Eu também tinha esse pensamento. Quando eu falava, eu vou falar hoje sobre determinado assunto, e aí eu digo, não, mas pode ser que alguém entre na live e esse alguém vai saber mais do que eu, talvez vai rir de mim, vai falar de mim, e daí? E se alguém entrou agora na live e de repente viu, tá falando muita bobagem, tá falando besteira, não sabe de nada, isso é um problema dele, porque é um filtro emocional que ele tem, então ele tem que resolver esse problema dele. Eu estou aqui na minha, vou falar o que eu sei, o que eu entendo, o pouco conhecimento que eu sei. Pode ser que ele saiba até mais do que eu, essas pessoas que às vezes duvidam da gente. Então você tem que botar isso na mente. As pessoas que vão criticar você, que vão dizer, pode ser que ela até seja uma pessoa que tenha mais conhecimento que você, mas infelizmente ela está usando um filtro emocional dela, ela está usando o melhor que ela tem em criticar as pessoas. Poderia estar levando a mensagem dela, já que ela sabe mais do que eu, deveria estar levando a mensagem dela para mais pessoas, para salvar mais vidas, para salvar ou para desbloquear mais gente, né? Então, assim, a gente tem que perder o medo, não se importar com o que as pessoas vão falar, esqueça o que as pessoas vão dizer. Sempre vai ter gente que vai criticar, sempre vai ter gente que vai bater, vai ter gente que vai dizer, não sabe de nada, é isso, é aquilo, sempre vai ter. Você viu que Deus mandou o Filho, né, se absteu-se de toda a graça dele, se fez carne, habitou entre nós, um cara viveu 33 anos, não cometeu nenhum pecado e mesmo assim o crucificaram. E quando levaram para julgamento, quais seriam os crimes? Não tinha crime algum e mesmo assim crucificaram. Então não adianta a gente ficar preso a esses bloqueios. A gente tem que se libertar disso, libertar desses bloqueios e partir para a luta, para a guerra, partir para frente. Perder o medo, perca o medo, saia falando aí do que você tiver conhecimento, um pouquinho de conhecimento que eu sei que você tem e muito conhecimento aí dentro. Então fale para as pessoas, se é falar do amor de Deus, fale do amor de Deus. Se é falar de um casamento próspero, fale de um casamento próspero. Se é de prosperidade, fale de prosperidade, porque tem tesouro escondido dentro de cada um de nós. Cada um de nós só precisa saber onde é que ele está, pegar ele e
se descobrir. Todo tesouro, pessoal, está enterrado. Todos os tesouros estão enterrados, foi preciso alguém ir lá cavar, caçar ele, para poder ele vir à tona. Se você usa qualquer pérola, qualquer ouro, qualquer objeto, como é que eu diria, qualquer metal, né, que seja valioso, ele estava enterrado. Então assim somos nós, nós temos tesouros enterrados dentro de nós. Precisa só a gente desenterrar, porque senão daqui a pouco a gente morre e aí nós não deixa de cumprir o nosso papel aqui na Terra, né? De levar a mensagem para mais pessoas, de estar levando como é que eu diria, uma esperança para alguém, porque tem muitas pessoas que hoje, nessa hora, está precisando de uma palavra, de um conforto, de alguém dizer, olha, tem jeito na sua vida, você pode prosperar. Tem pessoas que estão passando por situações financeiras, que não sabem mais o que fazer, que está preso, travado, né? Então, essas pessoas aí precisam da gente chegar junto dela e levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Talvez você não conheça muito bem da Bíblia, mas você tem vivido algo na sua vida. Você tem um casamento bom, então fale de casamento bom. Você sabe cuidar dos seus filhos, então ensine como cuidar dos filhos. Ah, mas eu não tenho nada disso. Ah, você é o quê? Não, eu sei fazer muito bem unhas, então ensine as pessoas a fazer unhas, entendeu? Ah, eu só sei pentear cabelos, fazer uns cachos bonitos, eu sei isso e aquilo, então sei fazer maquiagem, então ensina as pessoas a fazer maquiagem. Dê o seu melhor com com o pouco que você tem, tá certo? Esse seria a verdadeira, como é que eu diria, você se auto, agora faltou a palavra, mas enfim, seria, eu acho que um motivo de você se concretizar, né, na verdade, de você se tornar uma pessoa, como é que eu diria, próspera, né? Porque a prosperidade, as pessoas acham que ser próspero é você ter riqueza, mas ser próspero é você transbordar, entendeu? Quando você se enche e aí você começa a transbordar, a transmitir isso para as outras pessoas, você está transbordando. Então isso é prosperidade, você é uma pessoa próspera. Você já aprendeu algo e você não fica retido isso só para você. Você começa a passar para as pessoas. Então você começa a perder o medo e aí você começa a falar para as pessoas, começa a ensinar pessoas, você vai ver. Vai ter pessoas que vão se levantar e vai dizer, graças a uma palavra que você disse, eu consegui sair lá do fundo do poço. Porque eu sempre gosto de dizer, e é um lema do meu professor Jair, que ele diz, quanto mais fundo o poço, mais forte é a mola para jogar você para fora. Então, as pessoas precisam de cada um de nós, pessoal. Percam esse medo. Eu tenho visto aqui pessoas assistindo nossa live. Quando eu vejo aqui o nome de vocês, eu vejo cada um como um potencial muito forte de crescimento. As pessoas com um potencial muito forte de estar transmitindo essa mensagem, a mensagem de libertação, a mensagem de crescimento, né? Então, isso é muito bom. Rafaela já tem que se expandir mais, viu, Rafaela? Perdeu o medo aí, porque a gente somos mensageiros de Deus, nós estamos somos os carteiros, né? Os mensageiros mesmo. Nós temos a mensagem, Deus deu a cada um de nós essa capacidade da gente ir e levar a mensagem dele. Ele diz, e pregar o evangelho a toda criatura. E aí, nem só o evangelho, mas toda forma de viver, toda forma de melhorar a situação de cada um, né? Foi o que mais Jesus ensinou, foi o amor ao próximo. E a gente só mostra que tem amor ao próximo quando a gente começa a transbordar isso para a vida de outras pessoas. Aquilo que é bom na nossa vida, nós transborda para as vidas das outras pessoas, para que aquela outra pessoa possa também receber e daqui a pouco ela também vai estar transbordando. Então vai ser um elo que nunca vai se acabar. É um transbordo atrás do outro. Acho que eu falei bastante. E aí, pessoal, querem fazer mais perguntas? José Neto está conosco, obrigado, homem de Deus. Se quiser perguntar, deixa eu tomar mais uma água. Pode fazer perguntas.
Cida Fernandes está conosco, a Mila. Que bom que vocês estão aí comigo aí. A gente está com uns 40 minutos de live. E pode perguntar, pessoal. Se quiserem fazer mais perguntas, pode perguntar. Se quiserem sugerir já também algum tema para que a gente possa estar fazendo. Essas lives, pessoal, eu acho que está ficando muito distante uma da outra. Talvez fosse bem melhor a gente fazer a cada 8 dias. Não sei, eu estou vendo, é que eu estou testando qual seria os melhores dias. Se nos sábados se daria mais um público maior ou se nas terça-feira, não sei. Aí eu vejo na semana, eu faço os testes. E depois o Isaías aí que está comigo aí, ele vai vendo aí como é que a gente vai organizando as coisas. Zé Neto diz, só tenho a agradecer, você me ajudou muito nas minhas crises. É isso aí, o Zé Neto é o garoto aí, show de bola lá de Apodi, né? Que passou comigo aí uma temporada aí com terapia, foi rápido e ele já está se recuperando, graças a Deus. Fico muito feliz em ver você feliz, animado, né? Porque eu lembro quando você chegou lá em casa, chegou um garoto triste, assombrado, né? E com uma situação difícil, mas é isso aí, é como eu falo, eu sou só mensageiro da palavra, trago essa força que Deus deu a cada um de nós, então eu trago ela à tona e eu gosto de transbordar isso para as outras pessoas, né? Então eu transbordei aí para a sua vida. Espero que você tenha aprendido, que aprenda mais. Eu estou disposto a lhe ajudar aí no que for preciso. Tamo junto. E dizer também que você, além de ter recebido a mensagem, que agora você também já leva para mais pessoas, né? Porque tem muitas pessoas passando por situações difíceis que precisa da palavra chegar até ela, né? Precisa de ter esse conforto, essa renovação de alma, de espírito, de corpo, né? Então a gente tem que trabalhar em sintonia, corpo, alma e espírito, e é preciso que a gente seja mensageiro, porque eu sozinho não vou dar de conta, né? Eu sozinho não dou de conta. Então vocês que estão pegando aí a mensagem, vocês que estão aprendendo, vão se descobrindo. Se quiserem juntar comigo, se quiserem ir sozinho também, fiquem à vontade, mas estamos juntos aí para que nós possamos transbordar, porque tem muitas pessoas precisando ser alcançadas. A gente tem que chegar em muitos lares, a gente tem que chegar em muitas situações, em muitos campos, né? O Pedro, aliás, o Pedro disse que o Senhor tem uma oração muito boa. É isso aí, Pedro. É isso aí, agradeço. A Lu disse que maravilha, ver o resultado de bênçãos. Pois é, Lu. Muitas pessoas, graças a Deus, eu comecei em novembro do ano passado para cá, e depois que eu aprendi a TRG, que eu me formei, preparei para estar aqui. Não é um curso que as pessoas acham assim, tem que ser um curso superior para você ser um terapeuta. Não. É um curso muito bom esse da terapia, da TRG, reconhecido agora pelo MEC. Então a gente está com, agora no final do ano, eu completo um ano, porque a gente só tem provisório, vai receber o permanente. No final do ano eu já recebo o meu diploma reconhecido pelo MEC, então é um curso reconhecido pelo MEC, mas não é curso superior. Então eu não tenho autoridade de receitar nenhum medicamento e nem de tirar medicamento de ninguém. Então a pessoa que chega para mim com ansiedade, com depressão, com qualquer situação e está tomando inúmeros medicamentos, eu tenho uma pessoa aí da Gitirana, que é Lenilson, o irmão Lenilson, ele tomava 16 medicamentos. Ele, por conta própria, foi se sentindo aliviado e ele hoje só toma 6. Mas ele sozinho vai se desmamando, e eu disse a ele que procurasse o psicólogo, o psiquiatra que passou a medicação para ele, para que ele resolva lá com ele, porque eu não tenho essa autoridade de passar medicamentos e nem de tirar medicamentos. Então, mas aí a gente tem se aprofundado bastante, e agora eu estou fazendo de especialista em transtorno emocional graves. Então eu estou pegando vários assuntos aí de transtorno emocional, várias situações, inclusive para o homem que tem ejaculação precoce, tem
tem vários sintomas aí que a ansiedade e a depressão causam, que a ciência norteia com vários nomes, e todas essas síndromes, todas essas doenças da mente, a gente consegue recuperar com a terapia. Com certeza a terapia é uma das melhores que eu já vi, tenho estudado, tenho visto bastante terapias, mas com certeza uma das melhores até agora que passou, que eu consegui ter acesso. O Lenilson Fernandes, eu acho que está por aí. Isso aí, Pedro. A Rafaela diz, não é superior, mas é melhor. Pois é, rapaz. Infelizmente, as universidades ainda se prendem a uma situação bem complicada, que os psiquiatras e os psicólogos ficam meio que perdidos, sem terem muita mecanismo para se trabalhar, né? Então o único mecanismo que as faculdades dão é medicamento, que medicamento só cura os sintomas e não cura o trauma, né? Na verdade em si. Então é lamentável ainda ser feito isso, mas tem muitos, não estou aqui desfazendo de ninguém, porque tem muitos especialistas bons, terapeutas, tem psicólogos, psiquiatras, pessoas espetaculares, com capacidades tremendas, que conseguem trazer cura para as pessoas, através dos seus estudos, né? Através, às vezes, até de medicamento. Tem situações que só resolve mesmo com medicamentos. Então, enfim, é isso aí. Pessoal, mais perguntas? Pode perguntar, hein? Se quiserem fazer mais perguntas, nós estamos com... Eu tinha dito, falta 10 minutos para 1 hora, mas tudo bem. Enquanto o Instagram não bloquear nós vamos lá. Deixa eu tomar mais uma água. Querem fazer mais perguntas, pessoal? Pode fazer pergunta. Se quiserem compartilhar também mais o link para mais alguém entrar. Lembrando que você que ainda não me segue, siga aí no Instagram, né? Essas lives eu quero ficar fazendo a cada 8 dias, porque isso é muito bom, muito proveitoso. Depois eu vou combinar com a Rafaela, para que a gente possa estar também interagindo junto, ela participando comigo, para que a gente possa estar abordando mais outros assuntos também. Mais alguma coisa, pessoal? Bora perguntar, bora interagir. A próxima live, o que vocês acham? Qual assunto a gente abordar? Dentro desse sistema de ansiedade, depressão, medo, fobia, síndrome do pânico. Sábado à noite, está sugerindo aqui o Emílio. Pronto, sábado à noite, eu acredito que também seja um horário bom. Horário que não tem mais ninguém trabalhando. Sempre à noite, mas às vezes na semana ainda tem gente que trabalha à noite, né? Então, o sábado talvez seja um dia bom mesmo. A gente já fez, na verdade, e sai. Pronto, hoje está saindo quase que o mesmo tanto de pessoas também. A gente poderia marcar esses encontros para ficar todo sábado à noite, né? Isso dependendo da minha situação também, do meu cronograma, que nem sempre a gente vai estar disponível todo final de semana. Mas quando não tivesse, eu avisava com antecedência. O Emílio sugeriu medo, pânico, isso aí. Você concorda que a palavra de Deus seja o melhor remédio para a ansiedade? Com certeza. A palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. Na verdade, é o nosso manual. Eu falei aqui no início que nós seres humanos, você compra um eletrodoméstico, ele vem com um manual de instrução, você compra um celular, ele vem com um manual de instrução. Todo equipamento que você compra tem um manual de instrução. Nós, seres humanos, não tem, entre aspas, porque Deus deixou, né, usou pessoas para fazer ele, usou os profetas deles, profetas de Deus, e criaram a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, é o melhor remédio, onde cura toda e qualquer situação, toda e qualquer ferida. Qualquer situação de medo, pânico, fobia, doenças, qualquer enfermidade, não existe outro
senão a cura de Deus. Mas deixe também a ressalva, Deus usa pessoas, como eu falei, mensageiros para levar a palavra, usa anjos aqui na terra, né, para levar a mensagem, também para estar levando a cura também, porque ele deu esse poder. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele voltou, conversou com seus discípulos, e quando ele estava subindo aos céus, os discípulos perguntaram, mas o Senhor vai e agora? Vamos ficar aqui só? E aí ele fala, não, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, e se vocês crerem, vocês farão obras maiores. Né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem a capacidade de chegar para o enfermo, impor a mão, orar e ele se curar. Então, esse poder Deus deixou para cada um de nós. Jesus, quando foi, deixou que o Espírito Santo de Deus habitasse entre nós. Só que nós somos três, corpo, alma e espírito. Então, tem que andar em sintonia essas três coisas. Você tem que cuidar bem da sua saúde, cuidar bem da sua alimentação, fazer exercício físico, não ser uma pessoa sedentária, não comer demais, ter controle dos alimentos que você come, não sair comendo por aí tudo, né? Evitar um monte de coisa aí que a gente tem visto hoje, nossos hábitos alimentares são ruins, isso causa muita doença. Então, aí depois o espírito, o corpo, né? A alma, que a alma é a nossa mente, trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso inconsciente, ver onde é os bloqueios emocionais que a gente tem, corrigir isso, que aí nós cuidamos da alma, quando a alma está perfeita, tranquila, sem medo, sem fobia, sem pânico, sem ansiedade. Então você está com a alma tranquila. E aí depois a espiritualidade, o espírito tem que estar em sintonia com Deus, em sintonia com essa força maior, que eu acredito que é Deus, que é o Criador do céu e da terra, o Deus de Israel. Esse é o Deus o qual eu acredito. Pode ser que tenha alguém aí que acredita em outros deuses, e eu respeito cada um. Estou só falando que eu acredito no Deus de Israel. Esse é o Deus que eu sigo. Todos vocês, seria bom fazer uma live com exercício. É muito bom. Isso, exercício de terapia, né? Pronto. De respiração. Acho que é isso, né? É verdade. Há momentos que Deus usa homens para curar. É isso mesmo. O exercício de respiração, até já passei em algumas lives, é só reforçar aqui para vocês que está ansioso, está com medo, se você vai falar algo, vai se apresentar, ou que você está numa situação que você começa a ficar nervoso, começa a suar frio, controle sua respiração. Puxe o ar pelo nariz fortemente, sentindo o diafragma encher, e solte lentamente pela boca. Lentamente você vai soltando o ar pela boca. Puxa pelo nariz forte, sentindo puxar bem forte, sentindo a barriga que enche, que é o diafragma, e solta lentamente pela boca. Você fazendo isso, você começa a ter um controle da sua ansiedade. Então esse é o ciclo da adrenalina. Eu gosto de falar muito sobre o ciclo da adrenalina, e depois seria bom mesmo que eu trouxesse novamente o relógio aqui do ciclo da adrenalina para que a gente entendesse melhor. Na próxima live eu vou trazer. Boa sugestão também. Aparecida Pinheiro diz o que? Verdade. Qualquer meditação que temos, se não tivermos fé, não serve. Isso. A fé move montanhas. A fé é a força do Espírito, né? Quando a gente acredita em nós mesmos, quando a gente acredita em Deus. Primeiro você acredita em Deus, depois em você mesmo. E aí essa força que tem dentro de cada um de nós, ela se expressa de uma forma tremenda que você não consegue nem imaginar o que isso pode acontecer. Então essa força sobrenatural, ela está dentro de nós, né? Eu gosto de contar um relato de uma mãe lá nos Estados Unidos, eu acho que foi na década de 60, 65, por aí, que o carro que ela ia estourou o pneu e ela vai trocar o pneu, e quando ela está trocando o pneu, ela andava com duas crianças, uma de 11 e outra de 4 anos, o garotinho de 4 anos entrou para debaixo do carro, e aí
o macaco escorregou e esse carro caiu em cima da criança, da perna da criança, de alguma parte lá da criança, eu não sei dizer, mas se você pesquisar aí no Google, você vai ver essa história lá dos Estados Unidos. E essa mãe, ela correu, quando ficou apavorada com o carro em cima, ela sozinha levanta um carro com mais de 3 toneladas, ela levanta e o outro filho puxa o menino de baixo. Então, essa força tremenda que tem dentro da gente, ela é sobrenatural. A gente consegue fazer algo sobrenatural. É por isso que eu digo que a gente consegue levar cura, libertação para qualquer pessoa, simplesmente impondo a mão e orando sobre ela. Mas precisa de você ter fé nisso, de você acreditar e de você saber descobrir esse potencial que tem dentro de você. Então, essa força que tem dentro de cada um de nós. Cada um tem essa capacidade, essa força e esse poder, né? O Espírito de Deus, ele vive dentro de nós, ele habita em nós, mas é preciso que a gente deixe ele morar mesmo aí, porque a palavra também diz: eis que estou à porta e bato, né? Precisa de alguém abrir essa porta e deixar ele entrar, porque se entrar ele vai morar com você, vai cear com você, vai estar junto. Então é isso. Perguntas, pessoal? O assunto tá bom, tá bem interessante, pode perguntarem. Deixa eu só botar mais sozinho aqui. Dúvidas, perguntas, bora. Vamos perguntar, pessoal. Eu acho bom quando vocês perguntam. Se quiserem falar também algo, citar alguma coisa, falar um pouco de vocês. Nosso irmão Gilberto está por aqui também, passou aqui, que Deus abençoe. Pergunta, pessoal, pode perguntarem. Pode fazer pergunta para que eu possa estar respondendo. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda aí aos universitários. Ou então na próxima eu trago a resposta. Pessoal, só um informe, né, que eu faço essa terapia, a TRG, faço com qualquer pessoa que está com ansiedade, tem medo, tem pânico, tem pavor, tem medo de falar ao público, tem fobia, se você tem traumas emocionais, todos nós temos, na verdade, né? Durante a nossa vida inteira nós passa por situações diversas, né? Então tudo isso vai acumulando traumas emocionais. Então, se você acha que precisa de estar se redescobrindo, estar reprocessando sua mente, precisa de dar uma melhorada aí no seu software, né? Então pode contar comigo aí, pode me chamar aí, chama no PV que eu estou pronto para ajudar vocês, para o que for possível, independentemente financeiramente ou não. A gente tem os valores que a gente cobra por cada sessão, por cada terapia, mas eu nunca deixei de atender nenhuma pessoa, mesmo aquelas que dizem eu não tenho como pagar, mas eu estou precisando, então a gente faz, né? Eu acredito que a Rafaela também já tem ajudado muita gente aí também. Então é assim, pessoal, a gente está pronto para ajudar. Se precisar de ajuda, tem uma pessoa que está precisando de ajuda, bota essa pessoa para falar comigo, para a gente tirar as dúvidas, para a gente entrar nesse processo, porque a nossa terapia, a gente tem uns processos, um processo cronológico, um processo sintomático, um processo cronológico, temático e depois agora esqueci, quando eu lembrar eu digo. Então são 3 situações três processos que a gente passa na nossa terapia, né, que a gente faz. O reprocessamento da mente inconsciente. Aparecida Pinheiro diz o que é verdade. Tá, foi a mesma coisa. Pensei que tinha mandado outra pergunta. Pessoal, querem perguntar mais? A gente completou 1 hora de live. Bastante gratificante ter vocês aqui comigo. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por me dar sabedoria,
para que eu possa estar levando a mensagem dele para mais pessoas, para mais criaturas. Né? Apesar de você, pode ser que tenha entrado aqui com esse pensamento de se livrar do medo de falar ao público, mas Deus nessa noite também está me usando aqui para trazer mensagem, para dizer que só Ele salva, cura e liberta também, né? Quero aproveitar e dizer isso para vocês. E Ele usa pessoas, assim como me usa, pode usar você para levar mensagem, para estar transbordando na vida das outras pessoas. Vamos ser transbordantes nas vidas das pessoas. Não tenha medo, não tenha medo de se expressar, não tenha medo de mostrar a sua capacidade. Esqueça seus defeitos, seus problemas. Todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas. As pessoas sempre vão ter motivo para estar chacoteando da gente, sempre vai ter motivo para estar falando mal da gente. Mas você tem que pegar essa energia, porque tudo é energia. Você tem que pegar essa energia negativa que as pessoas usam contra você, você recebe ela e você potencializa em energia positiva. Então toda energia ela é transformada. Não sei se você percebeu. Tem uma luz aqui acesa, está pegando energia elétrica. Primeiro teve a energia da água. A água moveu as pá, né, da hélice da turbina. Essa energia de movimento ela foi transformada numa energia elétrica, né? A energia cinética transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica chegou até aqui, a minha residência, e foi transformada de energia elétrica para uma energia luminosa, uma energia térmica. Né? Então criou-se uma explosão ali e produziu uma luz, né? E essa luz está chegando. Então toda energia ela é transformada. Eu me alimentei, peguei uma energia do alimento, esse alimento fez com que eu estivesse falando aqui para vocês até agora e produzindo, transmitindo energia. Então você absorve essa energia das palavras que as pessoas dizem com você, das coisas ruins que falam de você, das coisas mal. Ah, falou mal de mim, porque tem pessoas que começam a se apegar, né? Ah, fulaninho falou mal de mim, não sei o que, aí começa aquele moído todo e começa a ficar angustiada porque uma pessoa falou mal dela. Às vezes era uma pessoa que ela queria tanto bem e pegou falando mal. Então você recebe essa energia negativa que ela lhe deu, pegue ela, transforme ela em energia positiva e libere perdão para ela, diga: você está perdoado. Eu sei que é um filtro emocional que você tem que está trazendo essa situação para a sua vida. Então você pega, perdoa, porque aquilo que ela fez era o melhor que ela tinha a fazer, era o melhor que ela estava tendo nesse momento, e você pega essa energia e transforma em energia positiva. E aí você transborda na vida de outra pessoa com a energia positiva, falando bem, fazendo bem para outra pessoa. Então você tem que aprender a fazer isso, pegar energias negativas, transformar em energias positivas e prosperar na vida de outras, transbordar na vida de outras pessoas. Quando você transborda, pode ter certeza, você está sendo uma pessoa próspera. E aí pode ter certeza também que a sua vida só vai crescer e melhorar cada dia mais que você fizer isso. Então não tenha medo, de crescer nem de transbordar na vida das pessoas. Tá bom? Eu acho que é isso. Já falei bastante, vocês não perguntaram mais nada. A Cida diz palavras lindas, é isso aí. Transbordando na vida de vocês. Já recebi de outras pessoas e agora eu transbordo na vida de vocês. Deixa eu tomar mais água. Pessoal, então estamos com mais de 1 hora já de live. Quero agradecer de novo, agradecer a Deus, a vocês que ficaram comigo. Que Deus abençoe a todos. Próximo sábado, essa semana, deixa eu só olhar aqui meu cronograma, mas já está muito em cima, então nós vamos deixar para outra semana. Fica marcado o compromisso para o sábado, dia 5 de maio. O outro sábado já é no mês de maio, então a gente fica marcada aí essa live para que a gente possa estar abordando mais assuntos aí relacionados a nossa mente e relacionado a ser próspero, a ter uma vida saudável, enfim. No decorrer da live a gente vai abordando aqui os assuntos que vier à mente.
né? Então, que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima. Deixa eu ver aqui onde é que derruba.